Olá, boa noite. Eu sou a Amélia e nós estamos no meio da Semana de Moda e Cultura do SCMC 2020. O nosso tema é Conexões Convergentes, mas eu traduziria ele e diria de mãos dadas, seguindo para fazer essa travessia, né? Conectados para essa nova convergência. É uma noite muito especial, o tema da educação, da diversidade, da inclusão, é um tema que precisa permear, estar nas nossas pautas para sempre, né? Nós não vamos conseguir vencer isso nessa 1h30, mas a gente, desse nosso lugar de fala, vai dar uma pincelada. Nós estamos aqui realizando essa Semana de Moda e Cultura através de um apoio muito especial. Logo nesse início, eu quero fazer um agradecimento já bem pontuado, através e na pessoa do presidente Mário de Aguiar, para a Fiesc, a nossa Federação das Indústrias de Santa Catarina. A Fiesc, com esse seu olhar, né, de travessia, como eles estão chamando, olhando para os setores que são os portadores do futuro, tem feito um papel único junto às nossas empresas na articulação do que é possível, né, para que a gente possa minimizar os impactos que estão acontecendo. E esse nosso evento, essa semana, está acontecendo através do apoio do Senai, da Casa Fiesc, mas com o braço Senai, que também vem se reinventando, que também vem cumprindo, né, um papel de formação na educação profissionalizante e na educação para a vida. Bom, antes de até fazer um agradecimento mais formal, eu tenho 2 vídeos aí para chamar os nossos patrocinadores, eu quero fazer uma contextualização muito rápida e até uma homenagem. Essa live de hoje, esse webinar de hoje, ele traz a figura de Machado de Assis. Machado de Assis, neto de escravos, um brasileiro que foi um homem ímpar à frente de seu tempo. Né? Pobre, neto de escravos, negro, ele simplesmente foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro presidente, deixou obras literárias e deixou uma contribuição cultural, sociocultural para o Brasil sem precedentes. A gente está falando lá de 1800, né, de um outro Brasil, de um outro mundo, e a gente teve na figura de Machado de Assis, por isso quis trazê-lo hoje como essa figura proeminente, esse homem ímpar, que através da sua fala, do seu pensamento, das suas obras, fez tanto com que a gente entendesse e refletisse sobre a decodificação da brasilidade. Então, hoje esse webinar, que está dentro da Semana de Moda e Cultura, traz, né, como tema educação, inclusão e diversidade, algo que veio para ficar, né? Não tem mais lugar que a gente não consiga colocar esse tema agora, precisa estar na nossa pauta e na nossa mesa como pais, profissionais, educadores e líderes. E eu trago hoje, então, a figura e o nome de Machado de Assis como uma homenagem e, enfim, né, um guia para estar conosco hoje dentro desse webinar. Então, muito bem-vindos, espero que seja uma noite muito agradável, a gente tem coisa de 1h30 aí para debater com 2 incríveis convidados. Michele Sander, que representa aqui a Perestroika, e Jorge Grimberg, um jornalista, pesquisador, estuda tendências, enfim, escritor, uma militância linda aí que traz esse tema da educação e da inclusão para a moda de uma forma única. Então vamos ver aí os nossos vídeos dos nossos queridos e importantíssimos apoiadores da Fiesc e do Senai. E a gente já continua. O momento é de superação. Para a Fiesc, superar significa educar, inovar, proteger a saúde do trabalhador e defender a indústria. Com arte e muito esforço, venceremos os desafios. É hora de reinventar e transformar, sempre valorizando o nosso produto e a nossa gente. Fiesc, indústria forte é desenvolvimento. Quantas vezes você já quis voltar no tempo? Ter aproveitado melhor aquele momento, dito aquela palavra que você não disse, feito aquela escolha que te levaria por um caminho diferente. O passado ficou para trás e aquele tempo já não te pertence mais. Mas quero ouvir um segredo. Você tem um futuro inteiro pela frente para construir e ser feliz. Que tal começar agora? Faculdade Senai. Coloque o seu futuro em prática. Contexto para a nossa fala, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu vivi na prática
para entender de inclusão, diversidade, afeto. Esse programa Trama Afetiva, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente nesse vídeo agora, nasceu do meu querido amigo Jackson Araújo, nosso diretor criativo da Trama Afetiva, também com uma passagem incrível aqui pelo SCMC. Trama Afetiva é um movimento feito por pessoas diversas que, com esse olhar inquieto, trazem para a indústria da moda uma nova forma de pensar. Moda não é mais sobre roupa, é sobre pessoas. E o resíduo gerado pela indústria da moda, que tanto nos incomoda, pode ter uma outra destinação. A gente pode pensar coisas diferentes e nos educar para olhar para isso diferente, como uma oportunidade e não como algo difícil para ser introduzido, né, dentro do nosso modelo de negócio. A Trama Afetiva foi uma experiência linda e única e eu quero muito compartilhar esse vídeo com vocês. Em sua terceira edição, a Trama Afetiva assumiu um formato de festival multicultural, em que propomos uma reflexão sobre a moda não ser mais sobre roupas, mas sim sobre pessoas. Isso foi que reuniu o conteúdo do Festival Trama Afetiva, que aconteceu em 4 dias no Centro Cultural São Paulo. Para as masterclasses e painéis, a gente pensou exatamente em temas que pudessem tocar nesse assunto e que pautasse e fortalecesse o nosso pensamento de que a moda não é mais sobre roupas e sim sobre pessoas. O fio condutor, para além das masterclasses e painéis que a gente organizou como conteúdo do Festival Trama Afetiva, sempre foi a busca de soluções inovadoras para os resíduos têxteis da companhia Hering, que é o nosso principal patrocinador. E a matéria-prima de trabalho da oficina Trama esse ano é uma ecomatéria, um feltro feito a partir das roupas paradas em estoque na Hering. Para fazer parte da oficina Trama, nós selecionamos 13 pessoas diversas para construir soluções para essa ecomatéria e ficamos 4 dias incubados aqui, costurando, cortando, pensando, mas sempre refletindo sobre a importância da construção do coletivo. Eu fui selecionada como trameira aqui no Trama Afetiva dessa edição. Está sendo uma experiência muito transformadora repensar a indústria da moda a partir dessa questão da afetividade e de olhar para o ser humano mesmo, além de olhar somente por uma troca financeira e monetária. Principalmente as palestras de manhã têm sido uma experiência assim, completamente transformadora para mim, ver que tem outras pessoas dispostas a repensar esse mundo que a gente está vivendo e espero que outras edições aconteçam e que a gente tenha mais oportunidades de troca. Ao abrir o nosso conteúdo antes exclusivamente voltado para os trameiros, para um público maior, a gente potencializa o nosso impacto positivo na sociedade, respeitando os lugares de fala, não nos colocando como senhores da verdade e permitindo uma plataforma mais aberta ao debate, mais aberta a outras opiniões, a contradições, porque a gente entende também que é a partir do contraditório que a gente consegue construir novas pontes e transformar realmente o espaço em que a gente vive. Nós conseguimos reunir um número de atores aí que, através da sua militância, do seu ativismo, do seu olhar, tem construído e constituído um novo tecido social. Foram muitas rodas de conversa. A gente conseguiu colocar realmente um de frente para o outro, quem estava na plateia, com quem estava no palco dividindo o seu momento, a sua experiência de vida, para uma verdadeira construção colaborativa. Eu tenho a honra essa noite de conduzir esse webinar com 2 pessoas que eu aprendi a admirar agora e já estou fã e seguidora nas redes sociais e na vida de verdade também. A Michele Sander e o Jorge Grimberg. Michele, desde 2012 na Perestroika, quando ela chegou lá, ela entendeu, vai lá e faz o VLF. E ela já fez coisas incríveis nesse tempo que ela está lá. Criou o bloco, a Escolher. O bloco é uma metodologia de inovação e a Escolher, ela traz criatividade, contemporaneidade para instituições que estão se repensando também nessa área da educação. Professora, empresária, empreendedora, inovadora, mulher, que está aqui buscando, acho que contribuir, né, com a sua verdade. Então, um sotaque gostoso, né, uma
gaúcha aí de Porto Alegre, que a gente vai ter uma extensa ficha corrida. Eu poderia falar muito, né, do currículo dela, mas acho que isso resume bem, e ela vai falar dela própria. E o Jorge Grinberg, fiquei apaixonada pelo conteúdo gerado nas redes aí pelo Jorge, virei seguidora mor dele, especialista em moda e lifestyle, foco em pesquisa e tendências aí de consumo e conteúdo, consultor estratégico de grandes marcas nacionais e globais, entre Arezzo e outras tantas, mas nem vou citar, e ele vai contar também um pouco dessa experiência. Escreveu um livro que é Vida Criativa em 2017, tem, enfim, uma contribuição incrível para nos brindar hoje aí nessa noite com esse webinar. Então, bem-vindos, muito obrigada, estou orgulhosíssima de estar conduzindo com vocês esse momento. A minha primeira provocação para os dois, eu quero começar ladies first aqui. Michele, é um pouco isso. Como é que você está fazendo essa leitura nesse nosso tempo agora que está tudo tão, sei lá, né? Tudo tão, sei lá, eu acho que é uma boa frase, né, Michele, para começar? Tão estranho. Bem-vinda, querida. Muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? Estou honradíssima aqui de ter você com a gente. Obrigada a você, Amélia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação aí, pelas honras da casa. Obrigada a SMC, enfim, toda a galera aí pelo convite. A gente já é super próximo, já está acostumado a trabalhar juntos, então estou me sentindo super à vontade, super em casa. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, assim. Esse tempo estava falando até com uns amigos, tipo assim, cara, eu acho que tempos estranhos é uma boa definição para o momento que a gente está vivendo, né? A gente fica meio que tentando se situar, assim, dentro de toda essa estrutura, e eu achei muito legal o convite para esse bate-papo, assim, pautando na educação essa questão de olhar para a diversidade e para esse olhar de tema de inclusão, né? Porque acho que sim, a gente sempre quando vai para bate-papo de bar, né, e discute, pode ser questões políticas, questões sociais, se a gente vai aprofundando a raiz de tudo, a gente sempre volta para uma questão educacional, né, de como é que a gente está alimentando a nossa base educacional e como é que a gente está se alimentando no nosso dia a dia, né? Então, acho que super importante, assim, a gente trazer essa temática com esse viés da educação. Eu acho que, como todo mundo, eu estou vivendo um dia de cada vez nesse momento no meu microcosmos aqui, né? Tem dias que a gente acorda disposto para vencer uma batalha e ir em frente, tem dias que a gente acorda mais saturado e tipo assim, caramba, que onda é essa que me pegou e não estou sabendo como navegar nessa tempestade, né? Eu fiz esses tempos até uma live lá no Instagram da Perestroika mesmo, que era sobre gerir na tempestade, porque eu acho que o nosso desafio agora é justamente como é que a gente gere a nossa pauta, a nossa vida dentro desses cenários de caos e tempestade. Então, é um pouquinho disso. Eu não sei se eu já dou uma entrada um pouco mais nisso, se Jorge se apresenta, se como é que a gente faz essa dinâmica. Jorge, dá um oi e depois você engata, então? Pode ser? Vai trocando, enfim. Vou dar um oi só, boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite Amélia, boa noite Michele, muito feliz pelo convite. Eu acho esse tema super pertinente e estou feliz para escutar o que a Michele tem para trazer e para contribuir também. Demais, obrigada, querida. Show. Então, querida, vamos lá. Eu vou até aproveitar para compartilhar aqui a minha tela, porque eu até separei um material aqui que eu acho que ajuda um pouco a ilustrar isso tudo que eu tô falando. Deixa eu só dar Enquanto você compartilha, eu quero dizer que no Q&A aqui, se tiverem perguntinhas e tal, e conforme for batendo papo aqui, vai rolando, eu vou tentar introduzir as perguntas, dúvidas, comentários aqui para o bate-papo, então fiquem à vontade, tá? Eu vou estar de olho aqui na tela. Show. Eu vou trazer algumas coisas aqui muito mais como uma provocação inicial para a gente ir discutindo em cima, enfim, mas porque para tentar ajudar a organizar, porque eu acho que eu até trouxe aqui o equilíbrio de duas funções fundamentais, né? Eu estava comentando com a Amélia antes que eu trabalho muito na área de educação e dentro do bloco com gestão de projetos, né? E às vezes me perguntam, mas o que é um gestor de projetos, né? Algo processual. E na verdade a gente traz o nosso olhar de uma gestão de projetos ser muito mais qualquer um de nós ser um gestor de projetos a partir do momento que a gente tem coisas para administrar na nossa vida. Então, se eu sou mãe, se eu sou uma estudante, se eu sou uma ativista, se eu sou uma empresária, eu tenho um conjunto de coisas para gerir e isso são projetos na minha vida que eu estou gerindo. E o grande desafio é a gente equilibrar todos esses pratinhos da vida, né? Eu, enquanto empresária, enquanto professora, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto namorada, como é que eu estou
gerindo esses pratinhos da minha vida. E acho que tem um equilíbrio muito importante na vida em geral, não só no trabalho, mas de vida pessoal, que é a gente estar sempre focando no equilíbrio de tentar entender os cenários que a gente está vivendo, e quando eu falo em cenários, é tanto de mundo externo, né, o que está acontecendo nesse território que eu vivo, né, nesse globo, quanto entender os cenários internos, né, o que acontece da pele para dentro. E por outro lado, criar processos para realizar, porque não adianta eu ficar entendendo, mas o que eu estou de fato fazendo, né? E acho que dentro dessa temática que a gente está falando hoje aqui de diversidade e inclusão, tem muito a ver com isso. A gente está num momento que acho que está trazendo mais nitidez da importância de trabalhar sobre isso, de agir sobre isso, né? Então a gente está ali entendendo, pô, por que toda essa situação é importante estar vindo à tona e a gente está discutindo agora? Por que são tão importantes mudanças estruturais quando a gente fala, né? A gente está ressignificando os nossos negócios, mas não adianta a gente ressignificar em cima de um mesmo paradigma. A gente tem que partir para entendimento de cenário dentro de um outro nível estrutural. Mas não adianta a gente ficar entendendo e estar super filosófico, super teórico, né, nesses assuntos todos e não realizar, não fazer. Então, por isso que a gente fala do equilíbrio entre entender e fazer. Ao mesmo tempo, não adianta eu sair fazendo as coisas, né, se eu não entender. Então, acho que quando a gente fala em entender cenários, não é brigar com eles, né? Se eu estou dentro de uma tempestade, não adianta no meio do oceano, não adianta eu querer brigar e tem ondas gigantes. O que é que eu vou fazer com as ondas gigantes que estão aparecendo na minha frente? Então, antes de sair criando, fazendo, né? Fazendo lá minha to-do list, executando, respondendo todos os WhatsApps que chegam na minha vida, tentando aplicar todas as coisas que vão surgindo, é a importância da gente entender os cenários. E aí, para a gente entender os cenários, eu acho que tem um ponto fundamental e que vai emendar com a questão do processo de aprendizagem, porque eu acho que meu papel é muito ficar buscando esse quê da educação e da aprendizagem, né, do processo de aprendizagem dentro de todo esse cenário. Quando a gente fala de compreender e não brigar com cenários, a gente fala muito de parar de reagir às situações, porque eu só consigo compreender os cenários que eu estou vivendo a partir do momento que eu saio do piloto automático, porque a gente fica ali, né? Eu acordo, já começa a bombar meu celular com 1000 pedidos, sei lá, se você tem um filho, né, pedindo uma ajuda na lição de casa, que agora está dentro do seu home office e school office e tudo junto, né? Aquelas coisas começam a vir, você começa a simplesmente reagir e daqui a pouco você já nem sabe mais o que é fundamental, por que você está fazendo o que está fazendo, você está simplesmente reagindo às situações e isso começa a gerar, né, uma ansiedade, um desespero, e a gente começa a sentir aquela síndrome, né, do coração disparado. E aí, conversando com um amigo meu esses tempos, ele me contou uma história que eu amo essa história e eu queria compartilhar com vocês, que ele estava falando assim, Mi, quando a gente fala em parar de reagir, sair do piloto automático, isso está muito relacionado com a gente parar a nossa mente racional e começar a perceber que nós somos indivíduos muito mais integrais e completos do que simplesmente uma mente racional que sai reagindo. Pensa-me o seguinte, que você é um carro, tá? E que a sua mente racional, o seu cérebro lógico, é o motorista desse carro. Porém, junto com o motorista dentro desse carro, você tem um navegador que tem o mapa, que tem as orientações, que tem as direções, né? Então, esse motorista, que é o cérebro racional, se você, como navegador, não com o mapa, não der as direções, ele sai dirigindo loucamente, entrando à direita, à esquerda, né, fazendo o caminho que ele quiser. Se você assume as rédeas enquanto navegador, né, enquanto esse observador mais intuitivo, você consegue direcionar para onde esse motorista está direcionando esse carro, né? Então, quando a gente fala de sair desse piloto automático, é deixar parar esse motorista doido reagindo e assumir mais esse papel de navegador desse carro. E tudo isso acontece, essa coisa do motorista dirigindo e reagindo loucamente, porque toda vez que a gente enfrenta uma situação de estresse na nossa vida, a gente aciona uma área do nosso cérebro chamada cérebro reptiliano, né? Que foi uma área ancestral do nosso cérebro que tinha uma função primordial que era garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente lá, né, os primeiros homos surgidos lá, né, o Homo sapiens, a gente
desenvolveu esse cérebro, essa primeira região do nosso cérebro, com o objetivo de ser uma máquina de detectar ameaças para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando chegava lá uma ameaça, sei lá, de um bicho grande na floresta, né? Ele acionava esse cérebro reptiliano, preciso fugir para que isso não me afete. O que acontece hoje, quando a gente enfrenta uma situação de estresse, seja um WhatsApp chegando para cobrar um prazo, seja a gente recebendo um feedback ruim de um trabalho que a gente fez, a gente aciona automaticamente esse cérebro reptiliano e reage a essa situação de estresse como se a gente ainda estivesse numa situação de vida ou morte, né? Como se a gente ainda estivesse numa situação de fugir ou ficar para lutar pela nossa vida. Sendo que muitas vezes essas situações não são situações essenciais de sobrevivência, né? E acho que quando a gente está vivendo cenários, como os cenários que a gente está vivendo nesse momento de mundo, que a gente não tem controle, não tem previsibilidade, não sabe o que vai acontecer, a gente fica nessa situação de estresse o tempo inteiro, porque a gente está o tempo inteiro acionando o nosso cérebro reptiliano. Será que esse vírus vai chegar até mim? Será que eu morro? Será que meu negócio vai sobreviver a toda essa crise? Será que eu consigo me recolocar? Será que eu vou pagar minhas contas? Né? É um monte de será que ativa esse nosso cérebro reptiliano e a gente começa a reagir de uma maneira muito, de um lugar pouco sutil, sensível e intuitivo e de um lugar muito reativo, né? E o que a gente traz aqui é muito esse olhar de a gente se colocar numa posição de parar, de reagir, né? De parar de acionar esses mecanismos de defesa e a gente se colocar mais na posição de observador, né? De perceber as situações que geram tensão, de ter mais consciência sobre as minhas ações para que eu possa reagir de uma maneira mais tranquila, né? Tem uma frase do Eckhart Tolle que eu amo, né? Que eu até fiz uma tradução aqui, a moda livre, né? Que ele fala o seguinte: que libertador é perceber que essa voz na minha cabeça que conversa comigo, né? Que fica dizendo, vai, não vai, faz, não faz, tem medo, não tem, vai dar certo, vai dar errado. Ela não é quem eu sou. Então, quem eu sou? Eu sou aquele que observa isso. Aquele que quando eu tenho um impulso de, sei lá, sentir ciúmes porque alguém sei lá, porque alguém tá falando com o meu namorado, eu vou pegar e dar um passo para trás e dizer assim, não, mas por que eu tô sentindo ciúmes, né? Tipo, eu tô querendo ter... Então, essa voz que conversa com a gente, esse observador, é, na verdade, nós mesmos dentro de um composto mais sutil. É a nossa inteligência mais orgânica, né? De um corpo inteiro, porque a gente fica muito relacionado só ao cérebro racional. E eu não sou este cérebro racional, né? Esse cérebro racional é uma máquina que me ajuda a executar coisas. E tem jeito, né, Michele, de oxigenar um pouco esse cérebro para sair um pouco, né, dessa cilada, né, de ficar só reagindo e se relacionar no límbico, né? Acho que você vai trazer isso agora nesse teu próximo passo. Exatamente, esse é o ponto. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente está falando de entender cenários, e principalmente nesse momento de mundo que a gente está vivendo, se eu ficar reagindo, e acho que tem várias formas, né, da gente conseguir acessar esse límbico, conseguir acessar esse outro olhar, esse observador, né? Então tem técnicas de, sei lá, meditação, atividade esportiva que ajuda a liberar a endorfina, enfim, uma série de coisas que nos ajudam. No mínimo, uma boa respiração profunda durante 6 segundos, dizem que já ajuda e que você já vai para o próximo cérebro. Exatamente, você, tipo assim, respira, mas eu acho que, para mim, tem uma coisa muito importante que é a gente ter consciência que a gente reage dessa forma. No momento que eu tenho consciência, né, que é a primeira coisa que entra dentro do processo de aprendizagem, eu, tendo essa consciência, eu consigo dizer, tá, mas para aí, eu tô vivendo uma situação de vida ou morte nesse momento, eu tenho uma sobrevivência, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo de parar para respirar, para meditar, eu tenho que resolver. Só que justamente o seu tempo de parar para respirar e olhar, é uma situação de vida ou morte, eu preciso reagir, eu tenho tempo de pensar de outra maneira e não simplesmente reagir à situação, te dá muito mais muito mais visão para construir em cima das situações não reativamente, né? Não partindo deste lugar de sobrevivência.
Então, nós somos seres integrais e muitas vezes a gente se relaciona, né, com a gente mesmo, a gente sendo somente essa mente. Mas aí vem a importância da gente se conectar mais com esse sutil, com essas percepções, né, do eu sensível, do límbico, né? Então, eu amo essa frase do David Foster Wallace, que ele fala que a mente racional, ela é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Então, que a gente use esse reptiliano, né, para nos servir e não como um mestre que guia a nossa tomada de decisão, né? Exato. Menina, esse tema de como funciona esse mecanismo cérebro-mente, que tem tudo a ver com o processo de educação, né? Porque também enquanto o professor, enquanto o pai está lá exigindo que esse aluno, esse estudante, né, se adapte a um novo formato de sala de aula, e isso não está acontecendo naturalmente, com tanta facilidade, não é o caminho, né? A gente poderia ficar falando nesse tema desse funcionamento dos 3 cérebros, o reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é onde eu vou tomar as minhas melhores decisões, é onde eu vou fazer com inteligência esse processo de aprendizagem se dar continuadamente, nesse webinar inteiro, porque o papo é ótimo. Não sei se você quer fazer ainda queria te perguntar depois, mas primeiro eu queria rapidamente ouvir um pouco o Jorge também, mas depois, Michele, eu tenho uma provocação muito, acho que desse teu lugar de fala, de professora, de inovadora, e de estar à frente de tantos movimentos que olham realmente profundamente para a educação, e eu já quero te trazer de volta. Não sei se você quer, até deixa a tua apresentação na tela, porque talvez você possa usá-la depois, mas como a gente está aí, já passou 34 minutos, tá, gente? E voa o tempo, quando o webinar é bom, a gente fica 4 horas aqui tagarelando, só que com 2 horas, diz que ninguém mais aguenta, e com 1h30 é o máximo. Então a gente vai ter que juntar as nossas vontades para falar menos. A moda, muito questionado, a gente já tem comentários aqui no Q&A, a moda acordou um pouco tarde para esse tema, né, da diversidade e da inclusão, os processos de educação para quem está por trás de uma grande marca, seja no design, no estilo, na gestão. Jorge, eu acho que nós temos várias luzes para acender aí dentro dessa nossa casa, que andava, né, meio sem poder receber visitas, porque a casa não andava tão arrumada. Você tem um olhar único, acho que para tudo isso, o teu lugar de fala, né, por tudo que você entrega aqui em relação à tua própria militância, te permite falar. Então, eu queria que você também trouxesse isso, né? Como é que você está vendo esse momento, o que você tem feito de análise dentro dessa nossa boa conversa, nesse caldeirão cultural aí? Esse tema é super interessante e agora ele explodiu. Eu acho que o que a Michele trouxe é muito interessante, porque parece que a nossa vida está do avesso agora, né? E tem muita reação. Eu penso muito, esse conceito da ação e reação eu aprendi numa aula de cabala e eu nunca esqueci, né? Que é de não reagir. E eu tenho pensado nisso e falando muito, eu vou pensar para as coisas os convites que aparecem ou para oportunidades de trabalho. E a gente está vendo na internet muita reação com esse assunto da diversidade, da inclusão. E eu vou contar uma história, como eu me envolvi com isso faz alguns anos já. Que foi, eu escrevo para o Business of Fashion, que é, acho hoje o maior portal de moda focado em negócios de moda global que existe desde 2013. E em 2018, eles me pediram uma matéria sobre o racismo na moda brasileira. E na época, eu como homem branco que eu sou, não se falava tanto sobre isso como se fala hoje, faz só 2 anos, mas não era, dentro da indústria da moda, não era nenhum assunto. Ninguém quis me dar entrevista. Sendo que os brasileiros, sempre que eu tenho uma pauta do Business of Fashion, que é pouco, não é muito. Antes, até de 2012 a 2016, o Brasil saía muito na mídia internacional com pauta criativa. O Brasil, desde a época do impeachment da Dilma, não é mais pauta criativa. A gente só é pauta de economia, desastre na Amazonas, política. Então, assim, o mercado ficou cada vez mais interno. E eles queriam que eu falasse sobre isso. Então, eu tentei falar sobre racismo, tentei me estudar sobre isso, comecei a falar com pessoas e percebi que Michele, estão pedindo para você descompartilhar a tela para poder ver a gente aqui. Não sei se você consegue. Boa, boa. E nesse momento eu percebi que eu precisava me educar. Eu percebi que quase todo mundo que eu conhecia era branco. Eu moro em São Paulo, trabalho na moda há 15 anos. Todos os escritórios que eu trabalhava eram brancos. E eu trabalhei muito tempo com Nova York. Eu falava, não, mas em Nova York eu tenho muitos amigos negros.
Falei, cara, mas eu não tenho ninguém em São Paulo. Então eu comecei a ir atrás dos criativos, assim, eu sou fascinado com criatividade, eu estudo muito isso, escrevi um livro sobre isso e fui descobrindo pessoas que foram me educando e me ensinando. No ano seguinte, 2019, aconteceu aquele episódio em Salvador, do aniversário da Donata Meirelles, que era diretora da Vogue Brasil, que a imagem lembrou muita gente de uma cena de escravidão, enfim, e foi muito polêmico aquilo. E naquele momento, a CNN Internacional me chamou para escrever uma matéria para eles sobre racismo na moda. Eu falei, essa é a segunda vez, eu não vou recuar. A minha editora era negra, de Londres, e ela falou, eu vou com você. E a gente foi super difícil fazer a matéria. Eu achei mentes criativas brilhantes, negras. Eu achei tem uma professora de Salvador, que chama Carol Barreto. Quem tiver interesse no meu Instagram, tem 2 entrevistas com ela. Para mim, ela é uma gênia da causa. Ela está fazendo o primeiro PhD no Brasil sobre o papel da mulher negra na moda. Ela fez já um mestrado, ela é mestre sobre o papel da mulher transexual na cultura do Brasil. Enfim, e ela e outras pessoas que eu conheci começaram a me educar e me ensinar para a gente entender até que situações como essa, que estamos aqui, 3 pessoas brancas falando de diversidade, a gente tem que repensar todas as estruturas que a gente vive. Porque eu acho que é muito legal que esse assunto está aqui. Isso eu aprendi. Qualquer oportunidade que a gente tenha para falar sobre isso é bem-vinda e é interessante, porque são assuntos, como eu disse, em 2018 era um não assunto. Em 2018 ninguém queria falar sobre isso. E já era um problema sério, né? E então, eu escrevi a matéria em 2019, conheci pessoas, eu comecei a trazer esse assunto para o meu canal. Ano passado, eu contratei nesse período, eu comecei a trabalhar na Belas Artes como mentor do curso de design de moda. Eu conheci um pessoal lá, e a Belas Artes tem um programa de bolsas bem legal, então eles têm uma diversidade, para ser uma faculdade privada de São Paulo, tem um valor alto de mensalidade, eles têm uma diversidade legal na sala de aula, assim, por causa desse programa de bolsas. E eu conheci muita gente. No passado eu contratei a Nath, que é uma estagiária que trabalha comigo já desde outubro, que é negra, que me ensina muito, e eu aprendi muito andando com ela em São Paulo, indo aos eventos de moda, indo aos eventos de luxo, entendendo como realmente existe um abismo social no Brasil e que só não vê quem é cego, quem não quer ver, quem, como a Amélia falou, prefere ver reality show e prefere... Enfim, tem 1000 coisas, a gente pode ver 1000 coisas. Eu entendi que tanto o maior empresário do Brasil quanto eu, que sou um jornalista independente, que trabalho praticamente sozinho, tento pensar em criar essas estruturas, assim. E posso só falar mais uma coisinha? Claro. E aí eu criei no ano passado, hoje meu maior projeto principal esse ano são 2. É um curso que eu criei no começo do ano, que chama Encontre a Sua Voz, que eu encontrei para ajudar pessoas a realmente conseguirem se comunicar na internet. Hoje em dia todo mundo é um comunicador e todo mundo precisa comunicar. Eu falo que até o padeiro é criador de conteúdo, todo mundo hoje com um Instagram, você vende seus produtos e serviços, ainda mais agora na pandemia, que tem muita gente sem trabalho. É um momento que a gente tem que aprender a usar as redes sociais e o curso está indo muito bem, ele está indo para a 5ª edição, eu faço ao vivo pelo Zoom, igual a gente está aqui agora, nesse fim de semana. É uma turma menor, é uma turma que tem até 80 pessoas. E no curso, como que eu faço? Eu vendo o curso pelo Instagram e eu abro 15 vagas de bolsa para as turmas. E é muito legal, porque tem uma moçada jovem interessada no curso, interessada em aprender. Então, assim, tem de um lado líderes da indústria. Essa próxima edição vai participar o Alexandre Ercovitch, a Traude Guida, que foi a fundadora da Lili Blanc. Então, tem pesos pesados da indústria que sempre vem no curso, porque acompanham o meu trabalho, são próximos de mim. E tem um pessoal jovem do Brasil inteiro que traz, assim, então, assim, criar... Eu fiquei muito feliz com o resultado, estou compartilhando isso, porque é muito simples, porque eu, trabalhando de casa, que sou um jornalista e professor, eu ainda não estou fazendo mestrado, tá? Eu vou virar mestre no final do ano, se Deus quiser. Consigo criar um projeto pequeno, que é um curso que eu dou, um ambiente de diversidade, como que a gente pode espalhar isso? Porque tem um aprendizado tão grande em ouvir as realidades diferentes. Então, por isso que eu achei muito legal esse tema do painel, para falar de educação, inclusão e diversidade. Eu achei que eu tinha um case legal para contar, que era esse case do curso, porque está nas nossas mãos escolher, né, como vamos conviver e com quem, e qual vai ser o conteúdo disso, né?
Já tem uma inquietação rolando aqui, eu queria tomar liberdade de compartilhar com vocês. Nós estamos fazendo, e como tem, né, pessoas aqui que olham muito tendência, futuro, e conseguem pegar, né, como um cool hunting, assim, um pequeno ponto e extrapolar isso para comportamentos futuros, o que está rolando um pouco aqui no Q&A é assim, será que agora que a gente está olhando um pouco mais para a nossa educação enquanto consumidores, trazendo o tema da educação agora para o consumo, né? Não fugindo muito também, a gente começou a olhar outros critérios nas marcas e nos produtos para os quais a gente está dando atenção e escolhendo para trazer para a nossa casa. Vocês acham que esse é um comportamento que pode ficar e a gente pode realmente ser educado pelas marcas e nos educarmos, abrir, né, um pouco também a nossa capacidade de entendimento e de absorção das mensagens da marca, para além dos tangíveis, daquilo que a gente já costumava olhar, para coisas mesmo como quem faz o meu produto, como faz, onde faz, como chega até mim, que cadeia tem por trás disso, qual é a sustentabilidade que está envolvida, né, nesse papo todo. Vocês acham que isso pode ser mais do que uma tendência agora, porque, puxa, eu preciso olhar para isso, porque afinal de contas está me afetando? Ou vocês acham que ainda a gente está longe de alcançar um pouco mais, de sair, né, dos formadores e para o mainstream, assim? O que vocês acham? Eu acho que é o máximo esse movimento de educação. Tem uma coisa que... Vou falar um pouquinho, deixa eu falar, Michele, que eu quero ouvir você também. Vai lá, eu acho que você está mais inserido nessa área. Você tem muito mais listrado na educação que eu, mas eu estou achando muito legal que está todo mundo lançando curso e fazendo cursos. E como a gente está pensando na nossa relação com o consumo, agora que a gente não tem evento para ir, não tem muitas viagens para fazer, então a gente acaba consumindo muito menos, então, e tem muito menos eventos, e tem todo mundo, muita gente que eu conheço que é especialista está lançando cursos online, porque é uma atividade que dá para monetizar, dá para fazer de casa, dá para fazer com distanciamento social e dá para compartilhar conhecimento. Então, eu não acho que esse movimento vai andar para trás, porque até como a Michele trouxe, as pessoas vão precisar se reposicionar e você precisa aprender coisas, ensinar coisas. Eu acho que é um pouco isso, né? Foi essa a questão, né? Se a gente vai continuar observando tudo isso, né, para depois desse movimento aí, que não tem depois, né, gente? Agora tem para sempre, a gente vai conviver com novos cenários, a gente vai conviver com esse futuro que já chegou, enfim, Michele, mas o que você acha? Você mudou o teu hábito de consumo? Tem algo que você está fazendo hoje que não fazia e está tentando se educar para se tornar uma consumidora mais cidadã, assim, consciente? Eu acho, Amélia, minha sensação, tá? Até estava falando sobre isso esses dias numa aula da Perestroika. Eu acho que essa pandemia ela acelerou e ela fez emergir muito das situações que a gente estava vivendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem já estava muito relacionado com movimentos de repensar o consumo, repensar atitudes, trabalhar em um universo mais inclusivo e tal, eu acho que acelerou muito e a gente vê essas pessoas realmente agindo e fazendo, tendo ações em relação a isso. Quem não estava nem um pouco relacionado com isso começou a se questionar. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito, e aí o Jorge é o grande, talvez, detentor desse conhecimento, né? Quando se fala em pesquisa de tendências, assim, a gente fala muito de códigos emergentes, dominantes, e códigos que já estão, que são, como é que residuais, né? Que é o que vem do passado. Então, o dominante é o que ninguém tem dúvida, né? Tipo assim, hoje é código dominante a gente repensar sobre sustentabilidade. Se há 10, 20 anos atrás eu era tirada, sei lá, para Haribo, se eu comprasse tecidos orgânicos, se eu produzisse meu próprio sabão, se eu usasse shampoo em barra, hoje isso já é dominante, que é uma necessidade, né? Apesar da gente ainda viver o residual, né, o aspiracional de consumo das grandes marcas de beleza e tal. Então, eu acho que isso é uma escadinha que vai andando. Então, eu acho que a gente já está com isso como um código dominante, também por questões sociais e estruturais de o planeta não sustenta mais os hábitos que a gente teve até hoje. Então, eu acho que, sim, quem já tinha essa consciência, ela está mais exacerbada e a gente revisa realmente o que é essencial, né?
né? Ainda mais no momento que eu tô no home office, tipo assim, cara, eu preciso comprar mais roupa. Eu agora tô passando, tipo, cara, vou me mudar pra Floripa durante o período de quarentena porque eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero estar perto da natureza. Puta, eu tenho uma casa, um apartamento cheio de coisa, eu não preciso dessas coisas. Eu adoraria reduzir a minha vida a uma mala, né? E que eu pudesse me deslocar com isso. Então, eu acho que, obviamente, acelera. Mas imagina que desafio que traz para toda uma indústria, né? Que está formatada no consumo, na troca, na obsolescência programada. E nós estamos falando aqui no meio de uma semana de moda e cultura, patrocinada, né, por empresas e federação que olham para esse modelo e está totalmente em xeque. Então, como está tudo em xeque, né? Como esse nosso lugar de fala aqui, como já falamos, né? E só para pegar um gancho aqui de quem trouxe isso também, a gente está muito ciente, né, da falta de diversidade aqui no painel, falamos isso no início aqui, né, e aí recebi mais um comentário, então só para deixar bem pontuado, que nesse momento eu vou parafrasear o Jorge, ele tem um videozinho, você cederia o seu privilégio? Eu adorei esse vídeo que está lá na rede social do Jorge, que diz assim, desse lugar de fala, né, quanto a gente pode ceder desse privilégio para dar voz, né? Como ele fez aqui, contando do curso dele, de estar trazendo através das bolsas ou da diversidade proposital que a gente está tentando, de uma forma realmente calculada agora nesse início, que não é tão natural assim, trazer uma diversidade maior, porque é uma realidade que a inovação e que tudo que a gente consegue imaginar que realmente traga um valor percebido vem de um lugar muito diverso, não vem de, né, pessoas que pensam criadas e educadas da mesma forma. E a educação vem da experiência. Essa experiência de consumo durante essa fase de quarentena, que, como a Michelle falou, fez a gente repensar tudo, tamanho de casa, tamanho de guarda-roupa, o tipo de alimentação, eu mesmo, né, que passei aí um perrenguezinho, estou mudando muito a minha alimentação, porque estava vendo que estava cometendo aí uns excessos, comendo coisas que não faziam mais sentido. Então, quando a gente traz esse tema da educação, a gente nem diferencia, né, mais educação formal e educação não formal, é um processo continuado do ser humano para a sua vida inteira, para a gente aprender a consumir melhor, gerenciar, né, Michelle falou, gerir na tempestade, gerir a nossa própria vida, os vários pratos que a gente tem na mão, e tudo isso está dentro desse tema que a gente está trazendo hoje para a conversa. Bom, enfim, a gente tá, eu preciso olhar o horário, gente, porque apesar que me disseram aí no Q&A, vai falando 3 horas que a gente aguenta, tá? E não dá bobeira que a gente fala 3 horas, né? Posso fazer um comentário sobre a história do privilégio que você mencionou no meu vídeo? Claro. Foi muito difícil de fazer esse vídeo, acho que foi o vídeo mais difícil que eu já fiz, e ele veio num momento que tiveram as mortes dos garotos negros nos Estados Unidos, depois no Brasil, é uma coisa que acontece todo dia, mas enfim, teve esse estopim. E nesse momento, todo mundo que queria conteúdo na internet, no dia do que colocou o quadradinho preto, teve um pane, porque era uma coisa assim, isso que a Michelle estava fazendo. Se você já fazia isso antes, se você já tinha um programa de inclusão antes, você estava naquele momento sabendo o que estava acontecendo e como se posicionar, porque é natural, você já faz isso. Para quem nunca tinha pensado em criar no que era diversidade, no que era inclusão, e inclusão eu aprendi outro dia e acho legal compartilhar, que é um tema que ele também é um pouco problemático, porque a inclusão ela já denomina alguém que inclui o outro, né? Então ela já separa. A diversidade não, a diversidade ela dá poderes para pessoas de diferentes etnias, diferentes gêneros, enfim. E o que está acontecendo hoje com a história do privilégio é a gente tomar consciência de que até a educação superior ou até a educação é um grande privilégio. Você poder fazer os cursos da perestroika que você fez. Eu tive muita sorte, estudei fora do Brasil. Isso é um mega privilégio. Você sai 10 mil passos na frente de alguém que cresceu pegando 3 horas de condução por dia. Então, assim, a gente entender o quanto a gente consegue ceder em todas as esferas do mercado para conseguir equilibrar um pouco mais o Brasil, para conseguir e que se cada pessoa fizer um pouquinho, já é muito legal, assim. E o que essa pandemia também trouxe é que isso do consumo que vocês estavam falando, a gente está num momento revendo a nossa relação moral com o consumo, assim, todo mundo entendendo porque a gente está sendo obrigado a lidar com nossas coisas o dia inteiro, há meses, assim. Então, isso que a Michelle falou é muito legal. Quem já tinha práticas sustentáveis há anos, já pensava nisso, já trazia isso para sua vida,
consegue agora lidar muito melhor com a vida que você já tinha do que quem não pensava nisso. Assim, é um momento de muita provocação, e quanto menor a nossa estrutura, seja profissional ou pessoal, mais rápido a gente consegue efetuar qualquer tipo de mudança, né? Tem perguntas incríveis aqui, tá? Eu queria privilegiar, porque eu tenho um querido amigo que tem participado da semana inteira, eu vou citá-lo inclusive aqui, o Sérgio Mileto, com o qual eu aprendo demais, e ele me pergunta o seguinte, pergunta para vocês e para mim também, para nós todos. Como influir ou influenciar para que as escolas tragam para sua grade a cultura popular e tradicional dos povos originários das Américas? Ser menos eurocentristas, né? E se abrir para esses conhecimentos ancestrais que a gente fala tanto e que ficam tão à parte, tão marginalmente colocados dentro, né, das nossas escolas. Como professores e, enfim, como partícipes aí de movimentos, como é que vocês acham que a gente consegue trazer isso, enfim, de alguma forma? Eu acho que até, assim, pegando o gancho de sermos aqui 3 pessoas brancas, privilegiadas, falando sobre essa temática, que eu até ia comentar sobre isso antes, e aí respondendo a pergunta do Sérgio, tá? Eu acho que é justamente sobre o que a gente faz com o nosso privilégio, né? A gente estava até falando antes do papo começar, que a gente está aqui entre nós falando sobre isso, sobre... estando ciente do nosso lugar de privilégio, o que fazemos a partir desse lugar. E aí, quando eu tô falando lá, quando eu falava lá em cenários, né, entender e ações para realizar, tem muito a ver com isso, porque tem informação pra caramba, a gente já tá entendendo esse rolê todo, esse cenário todo da necessidade de uma mudança estrutural, quando a gente fala de moda, de sustentabilidade, de inclusão, de diversidade, mas o que de fato cada um de nós está fazendo e realizando com isso. Dentro da perestroika, isso é uma coisa que a gente se questiona muito. A gente também tem programas de trazer alunos de diversidade e bolsas, enfim, dentro das nossas aulas, para que a gente questione e comece a trazer um outro olhar. Então, quando a gente traz um autor, esse autor, ele traz uma visão eurocêntrica e eu vou falar deixando claro que essa é uma visão eurocêntrica. Mas, se a gente parte dessa mesma história, indo a partir da história indígena, essa história é contada de outra forma. Se eu parto dessa história contando a partir de uma visão afrocentrada, é uma outra história. Então, eu acho que é a nossa responsabilidade de agir dentro dos nossos quadrados, né? E dentro das nossas redes de influência que a gente tiver, para que a gente comece a dialogar mais sobre todos esses assuntos e não simplesmente, tipo assim, pois tô aqui entendendo o cenário, vi que é difícil, né? Vamos falar sobre o que é difícil. Não, o que eu vou fazer com o que é difícil, né? Acho que o influenciar outras instituições de ensino, aí cada um vai fazer dentro do seu papel. Se você é pai, é questionar a instituição. Pô, meu filho está aprendendo história aqui, mas a história dele começou no Antigo Egito. Mas para aí, é ali que começou a história mesmo? A história conta que o Brasil tem uma cultura que o Brasil foi fundado em 1500, tá, mas um pouquinho, o Brasil não nasceu em 1500, vamos contar a história do Brasil a partir de outro lugar. Então, eu acho que é dentro dos nossos micro-universos, seja como pai questionando a escola, né, tô falando dentro do ambiente exclusivamente da educação, questionando no curso que eu tô fazendo, né, tá, e aí, galera, muito legal essa história aí da moda, mas e se eu partir da visão, sei lá, de outro centro que não esse eurocêntrico, qual é a visão que vocês trazem sobre isso? Então, eu acho que desde na nossa profissão, né, no que a gente faz, a gente trazer, mas questionar, perguntar, né, ficar ali sendo tomando essa posição dessa advocacia, né, por esse olhar mais amplo, assim, porque se for só pelo, tô entendendo aqui, muito legal. Super concordo, é sempre desse micro para o macro, né, Jorge? Fala, desculpa. Já ele falou sobre consciência, né, sobre tomar consciência. Eu acho que, assim, nesse momento a gente está passando por uma grande expansão de consciência. O mundo inteiro, pelo momento que a gente está vivendo, por tanta reflexão que a gente está fazendo, tantos assuntos urgentes emergindo e tantos bloqueios. Então, se a gente toma consciência, uma coisa que me ajuda a pensar é perceber se eu estou nos lugares e se todo mundo é branco, se todo mundo é hétero. Por exemplo, eu como homem gay, eu já passei situações de discriminação, de bullying desde criança. Mas eu consigo disfarçar ainda, que é uma coisa que você tem, falar de gênero é outro assunto, mas enfim, entender qual a estrutura a gente está e o que a gente pode fazer.
Apostar o quadrado preto é uma reação, eu acho, imediata. Se você não tem conhecimento de causa, não sabe a origem do quadrado preto, é uma reação ainda pode ser burra, porque você não está pronto para conversar com as pessoas que vão te cobrar ação. O que é legal agora para todo mundo que está aqui na live, quem trabalha em qualquer área, é se reunir com os seus, mesmo que eles sejam todos brancos e héteros, e conversar sobre o que pode ser feito para, primeiro, se educar, aí que entra a educação, que eu acho maravilhoso, e se educar com pessoas de diferentes etnias, com pessoas de diferentes origens, com pessoas de diferentes classes sociais. No Brasil, não é uma questão de cor, é uma questão de classe social. A gente tem muito para aprender e trocar do que ficar viajando para a Europa e achar que lá é o máximo e que aqui é ruim, fez a gente cuidar da própria casa, sabe? Acho que a gente tem essa, quando fala decolonização do Brasil, eu tenho ouvido muito esse termo recentemente, e é a gente realmente decolonizar o Brasil, é a gente ser brasileiro e entender que quanto mais diversidade, mais inclusão tiver, melhor vai funcionar o país inteiro. A gente vai ter menos violência, vai ter mais saúde, vai ter mais oportunidade, vai ter mais inovação, vai ter muito mais oportunidade para todo mundo. Mas, assim, se não partir das estruturas de poder, não tem de onde mais partir, entendeu? Vai vir uma guerra civil, como está acontecendo nos Estados Unidos, entendeu? Que é muito perigoso o que está acontecendo lá. E decodificar, né, o que está nessa essência dessa brasilidade, que é essa diversidade, né, gente? É inegável, né? Isso é nosso. Talvez isso pudesse até ser o nosso fator mesmo de diferenciação quando a gente vai ocupar um lugar, seja na moda, enfim, né, e tal. Michele, você está agora dando aula, você está com experiência de ter alunos à distância, assim como o Jorge está tendo também? Como tem rolado isso? Tem funcionado? Tem sido muito legal, tem sido uma experiência incrível, assim, não só pelo acesso, mas por aprender um outro formato, né? A gente vai entendendo novas formas de... Porque o que acontece a vida não pode parar, né? A gente está aqui 1000 coisas acontecendo, mas eu vejo mais do que nunca a necessidade, e as pessoas estão muito sedentas por... Me ajuda a entender o que é que está acontecendo e como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso trabalhar na educação, enfim, nas áreas que a gente atua dentro desses cenários. E acho que o nosso papel, ele sempre foi muito de tentar ajudar a fazer a tradução das transformações que estão acontecendo no mundo e como isso impacta as mais diversas áreas, né? Então, tentar decodificar, como você mesmo falou, que códigos são esses, códigos culturais, códigos sociais, valores que estão emergindo a partir dessa situação de mundo que a gente está vivendo, né? E como é que isso impacta as mais diversas áreas. Mas eu estou muito com o Jorge que a mudança que a gente precisa fazer, ela é uma mudança estrutural, ela é uma mudança educacional e ela é uma mudança da porta para dentro, antes de eu sair postando quadradinho preto, antes de eu sair comunicando qual é a transformação. A gente na Perestroika tem vários programas e já tomou várias rasteiras da gente se pegar querendo falar antes de olhar. Então, assim, quando a gente fala, eu achei muito legal isso que o Jorge trouxe, assim, tipo, cara, nem que você seja uma empresa só de homens brancos, héteros, cis, fale sobre isso. A gente começou um curso dentro da própria empresa que não é aberto para ninguém, que não é para... Eu tô falando aqui mais porque a gente está entrando nessa temática, porque não é algo que a gente divulga, tipo assim, olha como somos legais, mas a gente fez um curso sobre branquitude, sobre racismo, sobre feminismo, sobre diversidade para os funcionários, não é um curso para trazer para a rua. E a gente está aprendendo para caramba, se colocar nessa situação de aprendiz, né? Se colocar nesse lugar de, cara, preciso aprender. E aí a gente está olhando muito para isso, como é que a gente aprende para dentro de casa para, sei lá eu, quando a gente poder começar a achar que a gente tem essa capacidade de poder falar para influenciar. Mas eu acho que se todo mundo tiver esse olhar de o que eu estou fazendo dentro da minha empresa, como é que eu estou educando a minha equipe, né? Como é que eu estou falando sobre essas temáticas, e você não precisa dominar, você tem muitas pessoas a fim de auxiliar dentro desse processo, né? Então, tem muitos profissionais e é uma forma de valorizar esses profissionais que estão trabalhando nessas áreas. Se para quem gera conteúdo, como vocês, que é o caso da Perestroika, já é importante, imagina para quem cria moda, né, Jorge? Fazer com que isso realmente seja uma dinâmica verdadeira, né? Puxa. Assim, o que acontece é que a gente tem que se colocar no lugar da escuta agora, principalmente se a gente é branco, porque é uma situação agora de entender o que está sendo dito e para depois, o que a Michele falou, de não ficar falando sobre isso, porque assim, se você não tem
muito conhecimento, tem que estudar bastante para falar sobre isso, sabe? Tem que ler muito e tem que ler livro de autores negros, de autoras mulheres negras, de entender muito. Tem um entendimento e uma consciência de entender de que a história do mundo como a gente vive, até a Bíblia, tudo foi escrito por homens brancos e foi definido assim, e agora tá tudo sendo reescrito de alguma maneira, e quem vai reescrever é a gente. A gente vai reescrever as regras com a participação de todos e outros pontos de vista, e esses outros pontos de vista terem importância e terem relevância, que hoje é difícil. Essas conversas entre diferentes etnias, essa conversa sobre inclusão, ela traz muito desconforto. Ela é incômoda muitas vezes, porque seria muito mais fácil pensar que todo mundo tem o que eu tenho, todo mundo teve uma faculdade legal, todo mundo viajou para fora para estudar, para aprender, faz curso, compra uma roupa legal. Não, mas não é assim. Então, assim, se a gente não conseguir lidar com isso e ter a humildade de falar, não sei nada, sabe? Tem até e trazer esses assuntos para cá, trazer esses assuntos para todos os lugares. Eu acho que quanto mais for discutido, educado, mas essa é a única evolução, é a troca mesmo. Através da educação, através do diálogo, através dos negócios. Eu quero trazer uma fala do VP da Magalu, que esteve com a gente na live que foi conduzida pelo Ferreirinha ontem. Ele trouxe uma coisa que me chamou a atenção, das coisas lindas que eu ouvi durante essa semana de moda e cultura. Ele disse o seguinte: nesse tema dessa educação continuada para os nossos times, para que a gente possa saber entender esses novos códigos de consumo que estão acontecendo aí na ponta, não tem ROI, não tem retorno sobre investimento possível. Ou você acredita ou não acredita. É também para o processo de digitalização da tua companhia. Não tem ROI possível agora. Ou você vem para esse momento, né, e você entra e fura a bolha e começa a descobrir o que acontece aqui quando você se relaciona por outros meios, né, numa omnicanalidade, e você faz isso por acreditar, ou você não comprova a ROI. E eu achei que, assim, me chamou a atenção, porque na ótica das grandes companhias, das marcas, tudo é muito justificado, né? Nessa coisa mesmo do, né, vamos ver se dá retorno. E esse retorno, ele não é mais assim, não é mais imediato, não é mais medido nessa monetização. A gente está falando, né, realmente de outros códigos, enfim. Bom, para mim o papo está ótimo. Tem perguntas aqui, eu vou tentar trazer uma das perguntas. Posso só fazer um comentário Claro. em cima do que você está falando, que eu acho que é muito importante, é uma coisa que a gente fala muito em aula na parte de gestão de projetos, que é que metas e que métricas você está utilizando para identificar o sucesso da sua empresa. Quando você chega no final do ano, vai para a festa de final do ano com seus funcionários e aí bate palma, tipo, batemos a meta. Qual é a meta que você está considerando? Então, você está considerando a meta financeira? Todo mundo vai trabalhar em função da meta que é premiada. Então, se eu quero que a diversidade seja uma pauta dentro da minha empresa, eu tenho que colocar isso como meta e eu tenho que ter métricas para validar, assim como eu tenho métricas financeiras, que eu bati essa meta no final do ano. Né? E eu tenho que ter bonificações em cima dessas metas. Então, se eu quero essa mudança realmente, é eu pegar a primeira coisa, se eu sou gestor de uma empresa, de uma indústria, dentro da moda, seja o que for, olha para o seu livrinho de metas e quais são as suas métricas hoje que você usa e dá uma revisitada o que você está falando ali, se isso está dialogando e está conversando com o que a gente está falando hoje, socialmente, culturalmente, da importância desses temas. Porque, como o Jorge falou, eu acho que tem uma coisa muito importante. Hoje em dia, não existe a política da transparência, ela é implacável. Então, não existe eu chegar lá com a minha marca, dizer que eu sou super cool, super legal, ter uma campanha maravilhosa, né? Dizer, tô usando aqui um tecido reciclável. Se daqui a pouco vai vir uma denúncia de tipo assim, cara, olha para a tua equipe, olha quem é a tua equipe criativa, olha a qualidade do lugar onde as tuas costureiras estão trabalhando, sei lá. Então, assim, olhar para isso e ver quais são as metas que eu tô para que isso seja verdadeiramente, né, algo que está acontecendo da pele para dentro das empresas é fundamental, né? E isso dá um orgulho para quem está trabalhando e depois isso vai ser compartilhado. Então, é a gente se preocupar menos com o que está saindo para fora e mais com o que a gente está
alimentando para dentro, né? Inclusive dialogando com esse momento de mundo, que é um momento que está mais o casulo e ressignificar e olhar para os nossos valores, né? Lindo. Jorge, você queria falar em cima dessa fala? Não, concordo com tudo que a Michelle falou. Assim, é um momento de olhar para dentro mesmo e acho que não ser reativo. Eu repito o que a Michelle falou porque eu achei tão genial que ela trouxe isso, porque é um pensamento que eu tenho bastante e às vezes é difícil colocar em contexto. E nesse momento, com esse assunto, é muito mais ir para a educação, para entender como você pode agir, fazer uma ação a longo prazo para a indústria da moda. Porque o quadradinho preto é a ação mais micro que você pode fazer, é a coisa de mais curto prazo, assim, falando especificamente dessa questão racial. O que o Brasil precisa em todas as esferas são de ações a longo prazo. Eu estou planejando uma ação a longo prazo de recrutamento e desenvolvimento e plataforma de novos talentos. Mas eu não lancei nada agora, porque se eu lançar agora eu não estou pronto ainda, eu preciso organizar o site. Se eu lançar no que vem, para mim não tem problema, porque eu quero estar fazendo isso daqui a 10 anos. E isso é muito legal, porque a gente conseguir pensar em como criar uma história legal muito para frente, porque o racismo estrutural no Brasil é tão sutil que a gente nem percebe. Ele tem uma sutileza enraizado, né, na verdade. Ele é tão enraizado que a gente está, de alguma maneira. Então, assim, é um momento de ouvir muito, estudar muito, ouvir pessoas mais diferentes, de origens mais diferentes que você encontrar e não julgar, entender e planejar para o futuro, assim. Principalmente usar esse tempo que a gente está ainda, tem coisas abertas, coisas não abertas, mas enfim, a crise, a pandemia não acabou ainda e tem chão pela frente, a gente não está nem na metade, pelo que eu sinto, assim, é um momento de estruturar para o futuro mesmo, não tomar nada ação de curto prazo, que aí você pega os reacionários da internet e você pode ter um grande problema no momento. Bom, por isso que a gente hoje está aqui, né, fazendo uma singelíssima homenagem na minha fala inicial a Machado de Assis. Eu fui estudar um pouco da obra e da biografia, né, desse homem ímpar, satírico, bem-humorado, língua afiada e que no seu tempo, a gente está falando de 1800 e pouquinho, tá, gente? Desafiou todo o status quo, né, da sociedade da época para colocar, né, enquanto, né, neto de escravos, pobre, preto, morando num lugar que sem pai, sem mãe, perdeu pai e mãe muito cedo, contribuiu tanto, né, para, acho que trazer dentro da obra dele uma reflexão sobre essa coisa do que é o Brasil, né, do que é o ser humano e do que são essas questões todas que permeiam a nossa existência, né? Enfim, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele vai do lugar de morto narrando a vida e aí vai trazendo tudo isso que a gente está discutindo hoje. Parece que é para hoje o filme, o vídeo, aliás, o livro, e foi há mais de, sei lá, quantos anos atrás. Gente, a gente está num papo maravilhoso, tá bom ainda, porque tem quase 200 pessoas, tá, que não arredaram o pé daqui. Eu acho que a gente tem bastante amigo, porque, né, deve ser bastante gente aí que tem um carinho todo especial, seja pela Michelle, seja pelo Jorge, ou pelas, né, enfim. Amélia, posso fazer um convite para o pessoal claro. que está me escutando? Eu quero, esse fim de semana, eu vou fazer a 5ª edição do curso, como eu falei, Encontre a Sua Voz. Eu quero convidar todo mundo que está aqui, não consigo colocar todo mundo de bolsa, até colocaria, mas eu quero oferecer um desconto especial para todo mundo que está aqui. Quem estiver interessado, é só entrar no meu Instagram, no link da bio, a gente passa todas as informações, tá? Vai ser um workshop sábado e domingo, das 10 às 2. E qual é o Instagram, Jorge? É @Jorge Grimberg, meu nome. Tá aqui no @Jorge Grimberg, esse que você está colocando. Vocês acham que tem diferença entre interior e capital, loja grande e loja pequena, escola grande, escola pequena? Vocês acham que o mundo ainda se divide, assim, gênero, idade, tudo isso a gente foi extrapolando, rompendo, não dá mais para fazer análise de perfil por quase nenhum viés, né? Mas quando a gente está falando entre coisas que acontecem nas grandes cidades, movimentos que chegam nas grandes marcas primeiro,
Depois isso vai se desdobrando, mas vocês acham que ainda essa divisão um pouco geográfica ou de mentalidade, de capital para interior, grandes centros para menores centros, ainda é presente? A gente vê muito isso no Brasil. Tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante. A pergunta é assim, será que esse varejo aí do interior, essas lojas que precisam conversar com esse consumidor, vão precisar se preparar também, porque vão receber essas demandas desse seu consumidor? Será que a gente está falando um papo ainda muito lá, base, topo da pirâmide? O que vocês acham disso? Jorge, quer falar aí do lugar da moda e depois eu falo do lugar da educação? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas você podia... A pergunta que está no Q&A é assim, se a gente vê diferença, né, entre... a loja do interior é da capital, cidade grande, cidade pequena, marca forte ou, né, uma marca, um produto local menos conhecido. Essas questões que a gente está trazendo, de ter que educar o time interno, preparar a loja, preparar, enfim, todo um ambiente para receber esse consumidor, ele vai chegar, claro, em diferentes proporções, mas vai chegar assim sem muita barreira geográfica. Tudo já caiu, todas as barreiras geográficas, idade, né? Estou aqui me sentindo tão jovem como vocês, eu tenho 42 anos de carteira assinada, tá, gente? Que eu imagino que vocês nem estavam nascidos há 42 anos atrás, mas estou me sentindo garota aqui, né, nesse papo que está tão maravilhoso. Então, para mim, idade já caiu, não se analisa mais perfil. Quase tudo já caiu. Mas essa diferença que está trazida aqui, a minha loja no interior, a minha marca é pequena, eu preciso estar tomando conta disso. Eu tenho algo para trazer para você sobre isso, que acho que quando a gente fala de diversidade, não é só a questão racial, que agora a questão racial tem muita evidência na mídia, é uma causa urgente e tal, mas a questão de mulheres na liderança, a moda, outro dia me trouxeram uma questão muito interessante, que é como a moda valoriza muito a inovação, a geração Z, o millennials, e quem não é millennials, né? E quem é mais velha? A dificuldade de uma mulher acima de 40 anos se posicionar na indústria de moda. Eu vi isso outro dia e fiquei chocado e pensei como é verdade, né? Porque você chega num teto, a indústria de moda, assim, ela não paga muito bem as pessoas, né? Então, você chega num salário que quando você faz 40, eles te trocam por 2 de 25 e o ciclo continua. E é uma idade muito jovem. Então, a inclusão na moda tem que ser, inclusive, de idade, de sexo, de liderança. A gente tem que ter uma reprogramação inteira assim, do sistema. Porque não é possível você ficar glamorizando totalmente a juventude o tempo todo, em todas as esferas do negócio, e você desvalorizar o seu maior consumidor, as pessoas que têm mais idade, que têm mais dinheiro, que podem contribuir. Não sei se você falou da sua pergunta, mas eu acho que, assim, essa questão da diversidade ela tem que ser analisada sempre. Obviamente que tem todos os tipos de negócio, todos os tipos de loja. No interior é uma conversa, na cidade grande é outra. Mas eu acho que todo mundo deve refletir sobre isso e entender como pode, de uma certa maneira, entender outras dinâmicas, outras perspectivas. Eu acho que são quase que como as lentes que atravessam, né? Tem questões estruturais que atravessam e que são inegáveis, independente do porte da sua empresa, independente da localidade, regionalidade, loja grande ou loja pequena. São coisas... E acho que a gente está aqui numa questão muito mais de responsabilidade de indivíduos, né? Do que se necessariamente, mas isso não é uma moda, né? Isso é uma questão estrutural e uma questão de responsabilidade com o que a gente faz com o nosso privilégio, né? Obviamente as cobranças e as características regionais vão influenciar e talvez dentro de uma cidade grande isso seja mais emergente nesse momento, porque são questões mais latentes, né? Ainda mais com a pluralidade que a gente tem dentro de uma cidade grande, mas são questões de uma responsabilidade, porque você tem outras questões regionais, outras pluralidades, outras diversidades, e a gente está falando aqui de humanidade, né? Esses tempos, Juliana Luna, que é uma mulher maravilhosa, que trabalha com ancestralidade, enfim, também é relacionada ao mercado da moda, ela estava falando, cara, o seu trabalho tem que refletir a sua humanidade, né? Então, o que você está implementando de valor humano no seu trabalho, né? Eu acho que é muito mais uma responsabilidade que a gente assume dentro dessa revisão toda, porque se esse momento não servir para a gente fazer efetivamente uma revisão de valores e como é que a gente está influenciando nas estruturas que a gente vive, eu não sei mais por onde partir.
né? E aí é que entra a responsabilidade individual de cada um. É tipo, realmente eu preciso e eu me dar conta de o quanto essas questões são estruturais e enraizadas, porque a gente está vivendo essa crise por uma questão de uma doença, né, de um vírus que se espalhou. Mas isso é a ponta do iceberg, né? Se a gente tiver daqui a 2 anos uma outra crise, que se Deus quiser não será por vírus e nem nenhuma coisa, a gente continua tendo uma base muito fraca, né? Então, essa questão estrutural, ela é sobre mexer em uma base de um sistema que não sustenta a longo prazo, de sustentabilidade, de todas as formas de sustentabilidade possíveis que a gente falar aqui. Eu queria ir encaminhando para o final, de novo, super agradecendo, né? A gente está aqui no meio dessa semana, dizer que a gente vai ter Ricardo Voltolini, do Ideia Sustentável, um líder que é inspirador para mim, Renato Tomás, da Água de Coco, a Fernanda Simon, ou Simon, que eu nunca sei como diz direito sobre o nome dela, preciso perguntar isso para ela, do Fashion Revolution, do Instituto Fashion Revolution Brasil agora, a Vânia Reis, é uma estudante que está em Portugal, mas cria do SCMC, maravilhosa. Está aí o line-up na tela. A gente vai ter as professoras Bianca e Eliana discutindo também, né, dentro dos temas. Eu sexta volto para o webinar. Amanhã o Ferreirinha, não percam, né? Ferreirinha é imperdível. Ferreirinha que vai entrevistar Ricardo Voltolini e Renato Tomás. Mas eu volto na sexta com Renan Serrano, meu grande amigo, da Visto Bio. Vocês vão pirar na conversa com o Renan. Isaac Silva, da Isaac Silva Branding, um empreendedor maravilhoso, que a gente também vai pirar na marca dele. A gente ainda tem Luke Pinheiro, do Sebrae, e um pool aí dos empresários do SCMC, Juliano Donini, da Marisol, o seu José Altino, da Círculo, o Alvin Hall, da Karsten, o Francis, da Facchini, e a Fabiola Guimarães, da Hering, que falam também sobre branding, gestão, posicionamento de marca. E a gente tem Luiz Helena Trajano, Sônia Rez de Souza, mulheres inspiradoras, Luiz Arruda, WGSN, né, também WGSN, um incrível gerador aí de conteúdo e que desde que chegou ao Brasil, né, muito contribuiu para toda essa construção dentro da moda principalmente. Então, essa Semana da Moda está especialíssima, a gente fez com todo o carinho, da melhor forma possível, convidando gente incrível, assim como Michele e Jorge, que hoje arrasaram aqui na conversa, foram verdadeiros, transparentes, a gente falou do lugar que temos para falar, né? A gente não ocupou lugares que não são nossos, conseguimos trazer as nossas verdades, as nossas inquietações. Eu quero perguntar para vocês o que não poderia, sim, vocês saírem desse webinar sem dizer, sabe? Eu não posso sair daqui, deixar os quase 200 que ainda estão aqui sem que eu diga isso. Então, me digam que vocês não podem sair daqui sem dizer. Caraca, Michele, pergunta de ouro, assim, essa foi difícil, hein, Jorge? Quer falar primeiro? Eu vou falar, então, porque quando a gente começou essa live nesse assunto, eu comecei a rabiscar aqui, eu fico escrevendo o tempo todo. E eu escrevi uma frase, eu escrevi, tá todo mundo incomodado nesse momento. E tá, a gente está muito incomodado com muita coisa que está acontecendo à nossa volta. E, então, eu acho que o nosso desafio é entender o que fazer com isso, assim. Repetindo a Michele, que eu achei essencial, não ser reativo e pensar a longo prazo. Acho que essa é a melhor contribuição que eu consigo dar dentro desse painel. Obrigada, querido. Nossa, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa é a gente realmente parar, respirar, né? Entender assim o que está acontecendo e se dar conta de que nível de privilégio a gente vive, independente de qual seja, o que a gente está fazendo com os recursos que a gente tem, né? Tanto do que a gente está consumindo, quanto da forma como a gente está ajudando, quanto da forma como a gente está se educando para uma transformação. Assim, eu acho que é muito assumir essa responsabilidade do lugar que a gente está, seja qual lugar que seja, né? E o que a gente está fazendo de fato com isso, né? Agindo, porque vamos lembrar, a gente está aqui nessa experiência de viver nesse mundo para realizar, para fazer, não é só para ficar tipo, vamos ver no que vai dar, né? Eu gosto muito de falar que a gente não deixar o nosso barco ficar navegando à deriva, né? Vamos ver para onde é que essa onda vai me levar. Tipo assim, não, eu estou entendendo essa tempestade, eu quero entender essa tempestade para ver como é que eu vou direcionar o meu barco dentro
desse caos todo, né? A gente não está à deriva, a gente não veio para ver qual é desse rolê, a gente veio para fazer diferença, né? A gente veio para realmente contribuir. Eu queria falar do lugar do afeto. Eu vivi nesses últimos, talvez 15 dias, um momento muito especial, né? Eu positivei na Covid e aí fiquei lá no meu isolamento, os 14 dias que precisava e me cuidando muito. Mas eu pude perceber nos pequenos gestos assim de afeto diário, daquela preocupação do amigo, do familiar, da amiga, do bom dia, boa tarde, que primeiro era chato no grupo do WhatsApp, depois virou, ai, que delícia estar recebendo um bom dia, saber como você está indo e tal. Esse lugar do afeto que a gente deixou nas nossas vidas, porque a gente ficou naquela roda da samsara, né? A roda da vida, correndo, que nem o ratinho ali dentro, para não levar a lugar nenhum, lá no reptiliano, que a Michelle trouxe no início. A gente precisa entender que não é só sobre isso, né? E trazer esse afeto para as nossas relações, seja no processo de educação, de inclusão, de diversidade. E é esse o convite, porque quando a gente entrega esse nosso melhor, né? Essa educação, né? Essa luz que a gente tem dentro da gente, esse afeto que a gente pode dar para o mundo, a gente recebe. É Newton, né? É lei de Newton, dar e receber, enfim, não tem muito erro. E entendo assim que a economia afetiva, que é um termo cunhado aí pelo meu guru Jackson Araújo, eu comecei falando dele, vou terminar falando dele, é algo que hoje para mim faz muito sentido. A paixão e o afeto, dentro lá das métricas, Michelle, que você trouxe, são componentes essenciais para medir a performance do meu time, sabe? Não olhar, né, só numa lente, olhar numa múltipla lente. Então, estou aqui absolutamente agradecida pela generosidade, pelo tanto que vocês conseguiram em 1 hora e quase 1h30, não deu bem ainda, mas a gente venceu um tema denso, complexo, a gente não trouxe nada mais do que o que a gente vive mesmo, e eu poderia ainda explorar muito mais, porque queria saber muito mais da Escolher, o que está rolando lá, Michelle poderia falar muito mais do bloco, mas a gente vai deixar esse assunto. Eu quero convidá-los já para as lives, a gente faz muita live no SMC e tal, então como ficou muita coisa aí para a gente desdobrar, eu queria realmente que a gente tivesse o compromisso de vocês dois de seguirem conectados ao movimento SCMC a essa semana, que ela é só o pontapé inicial para a mudança de mindset, para a abertura, né, do nosso coração, da nossa mente, para poder dar e receber esse afeto e transformar o mundo nesse lugar que a gente quer viver, que a gente merece viver e que a gente veio para viver. A gente só esqueceu isso. E aí, quando a gente esqueceu isso, a gente virou essa coisa doida aí de competição acirrada e de ganha-perde. Mas pode ser ganha, 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 né? O mundo aguenta isso, aguenta essa coisa linda ainda. E a gente não está com o jogo perdido. O jogo nem está começando. A gente é muito jovenzinho, né? Enquanto galáxia, enquanto... né? Imagina. Então, queridíssimos, muito obrigada a todos que aguentaram até o final. As perguntas, fomos tentando responder. A gente tem um único vídeo antes da despedida final, que eu queria colocar, porque é um vídeo que para a gente é muito bonito, está trazendo a brasilidade da moda. Então, se puderem aguentar mais 1 minuto, não abandonem a gente, tá? Vamos então, Daniel, tentar colocar o nosso vídeo, vamos ver se vai rolar. E recebendo muito, foi lindo, e todo mundo agradecendo, e eu que agradeço a vocês, porque é para vocês, tá? Esses agradecimentos todos que a gente está recebendo aqui. Vocês foram demais. Vamos ver, será que dá? Vai dar. O Brasil já passou por muita coisa difícil. Mas o brasileiro sempre soube dar a volta por cima. Quando a crise aparece, seja qual for, a gente enfrenta. E dessa vez também estamos unidos. Mesmo se for cada um na sua, da sua maneira, brasileiros apoiando uns aos outros. É a coisa certa a fazer para salvar vidas, para manter empregos, para valorizar o que é nosso, nossa cultura, nossas riquezas, nossos produtos, nossa gente. E como podemos contribuir? Simples, vestindo as cores do Brasil. Usando o verde, o amarelo, mas também o branco, o rosa, o preto e todos os tons e estampas da nossa terra. É hora de dizer com a gente, eu visto o Brasil.
E mostrar que o orgulho do nosso país não é uma moda passageira. É algo que a gente pratica, vive e veste. Saiba mais em euvistobrasil.com. Muito rapidamente, esse é um movimento aí feito no âmbito do SCMC, convidando várias, né, empresas e participantes aí de todos os setores, mas especialmente calçadista, moda, a gente tem muitos parceiros, tentando fazer com que a valorização da moda brasileira seja feita aqui, mas com o DNA, né, com essa decodificação do DNA brasileiro, possa ser valorizado por todos nós. Então, agradecendo de novo a vocês dois maravilhosos, incrível, conversa deliciosa, já estou recebendo aqui, né, no chat vários coraçõezinhos e eu transfiro todos para vocês que nos acompanharam belíssimamente nesse fim de noite. Lembrando que amanhã tem mais Ferreirinha com Ricardo Voltolini e Renato Tomás, água de coco, uma marca, uma inspiração brasileiríssima, maravilhosa. Ricardo Voltolini, ideia sustentável, meu guru tá no tema, adoro ele. Vai ser uma conversa incrível, fora tudo isso que eu já falei para vocês que a gente vai ter ainda até sábado, porque a gente vai até sábado, né? Onde a gente vai receber vídeo de Luísa Helena, Sônia Rez e de WGSN. Dizer que foi uma noite incrível, que superou as minhas expectativas. E Michele, muito obrigada. Jorge, fã demais de vocês, muito obrigada. Obrigado a vocês, adorei estar com vocês hoje. Obrigado. Beijo, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Beijos. Beijo, beijo, beijo.